Eu recebo aqui no programa hoje, né, em links separados, obviamente, porque a gente entende a situação deles. Eu não estou aqui para fazer conciliação de gente, de família, absolutamente. Eu estou aqui para ouvir duas famílias que, se um é pai e a outra é mãe, ambos têm o mesmo interesse, né, se são inocentes, de descobrir o que realmente aconteceu com o Samuelzinho. Eu vou trazer várias informações novas para vocês. Primeiro, eu quero já agradecer a dona Maria Tereza, que está ao vivo comigo e recebe meu boa noite de novo. Obrigado, dona Maria Tereza, por estar aqui conosco mais uma noite ao vivo, tá? Boa noite, Bate. Boa noite. A senhora está angustiada por notícias, para saber a verdade, teme ser punida por algo que a senhora diz não ter cometido. Como é que está o seu coração hoje? E também eu tô triste porque eu ainda não consegui sentir o luto do meu filho, porque eu tenho que ficar lutando o tempo inteiro para mostrar que eu sou inocente. É cobrança, é pessoas me acusando, então tá muito difícil para mim. Muito bem, e com Bernardo Armani... Ixi, a gente está com o mesmo problema de ontem. Verifiquem para mim se não é o microfone, gente. Porque ontem eu tive o mesmo problema. Enquanto isso, o Bernardo Armani está com um pai, é isso? O Joel, que só havia conversado comigo por telefone, é isso? O Bernardo, recebo meu boa noite também ao pai da criança, a quem eu agradeço por conversar ao vivo conosco. Boa noite a você, Bate, boa noite a todos que nos acompanham. Eu estou aqui com o Joel, o pai dos gêmeos, do Samuel e também do Daniel. E ele espera que a polícia termine essa investigação o mais rápido possível, pois quer saber a verdade, o que aconteceu com o seu filho Samuel, Bate. Bem, pode iniciar, né? Como eu conversei muito com a mãe ontem, eu quero que você inicie aí essa conversa, o que você apurou com o Joel. Fique à vontade no início, por favor, Bernardo. Sim, Bate, o que nós sabemos é que ele está em contato com a polícia, né? Tenta obter informações, novidades, quer saber o passo a passo dessa apuração da morte suspeita do filho Samuel. Você, inclusive, comentou que na delegacia, quando foi prestar depoimento, se inteirar dos fatos, você viu aquele baú lá na delegacia, que estava na casa da Maria Tereza, e você, inclusive, manuseou esse móvel. O que você pode comentar para a gente do que você achou, a sua impressão ao mexer naquele móvel, do peso, da porta basculante? Qual foi a sua impressão? Bem, boa noite, Bate. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, assim, a sensação que eu tive foi de dor, né? Tristeza. Pelo fato de saber que supostamente meu filho teria falecido ali dentro. Manuseei o baú, sim. Observei. Tive essa liberdade por parte da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E ao meu ver, eu não acredito. Eu não acredito que ele tenha vindo a óbito ali dentro. Eu particularmente não acredito que ele tenha vindo a óbito ali dentro, não. É como eu já falei outrora, eu não estou para fazer sensacionalismo ou para denegrir ou para manchar a imagem de ninguém. E sim, em buscar a verdade, em buscar o que realmente aconteceu com meu filho. Por que você não acredita? Foi nessa hora que você tocou no baú, mexeu nele, que veio essa sensação? Sim. Porque não tem condições. Como eu já falei, eu tenho uma filha menor e eu sei como criança é. Então, se ele tivesse realmente, do meu ponto de vista, se ele tivesse realmente em vida, lúcido, ele entraria e sairia. Como o vizinho mesmo, que deu entrevista, falou que viu um deles dentro do baú. Então, se ele tinha como entrar, ele tinha como sair. E a tampa não tinha como a tampa fechar, assim, repentinamente. Seu Joel... O que você achou? Seu Joel, por favor, Bate. Perdão te interromper, Bernardo. Porque acaba de chegar uma informação que, para mim aqui, que eu não estava sabendo e que vai agora para a reportagem. Nós vamos conversar muito sobre isso no programa de hoje, por isso que eu quero, com educação, tenho certeza que assim vocês vão se manter, porque aqui eu estou justamente para ajudar vocês.
Eu quero que o pai tenha o verdadeiro motivo dessa morte e que a mãe saiba de verdade por que o filho morreu. Mas eu quero avisar a vocês que todos os indícios que nós temos até agora, preste muita atenção, por favor, seu Joel, e preste muita atenção também à mãe, que nenhum dos dois estão sabendo disso. Primeira coisa, ontem, erroneamente, né, eu fui informado, mas assumo aqui de ter falado isso, que nós tínhamos 500 ml de água no pulmão. A história é a seguinte, essa água toda estava no estômago do menino. No estômago do menino. Portanto, ele ingeriu essa água, seja antes... Calma, mãe, calma, porque a situação não é como a senhora está imaginando, que não foi afogamento, já vou avisando. Ele teria ingerido essa água antes, não sei o que ele tinha tomado de madrugada, quando acordou. Mas nós conversamos com uma pessoa ligada ao IML e existem manchas no pulmão dessa criança que se chamam manchas de Tardieu. Manchas de Tardieu são manchas características encontradas em pulmões de pessoas que foram vítimas de afogamento. Por isso, a polícia reforça que o menino Samuel, não tem dúvida que o menino Samuel foi vítima de afogamento. Mas eu quero avisar a vocês dois também que tudo indica que a mãe será considerada, né? Tudo indica. Se hoje finalizasse esse inquérito, seu Joel e mãe, se hoje finalizasse esse inquérito, a mãe responderia por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Não há intenção de matar, portanto, nem cadeia pegaria. Essa é uma informação extraoficial que eu estou passando para vocês. Eu quero que vocês vejam essa reportagem, para vocês entenderem, para vocês assimilarem a situação e, na sequência, vocês vão poder dar a versão de vocês. Tanto do pai, do seu Joel, eu entendo a sua revolta, Joel, mas você está aqui justamente para se defender. E a mãe também, pelo jeito, está impactada com essa notícia que nos chega. São informações extraoficiais na reportagem inédita. Agora, Joel, eu peço para que, por favor, você e a dona Maria Tereza assistam com atenção a reportagem, porque assim também eu permanecerei para que a gente possa conversar sobre isso. Por favor. Dona Margarida foi a primeira testemunha a ver Samuel depois da tragédia. Foi ela quem acordou a mãe do menino às 2h da tarde. Ela, ai, Margarida, meu filho está desmaiado. Aí eu falei assim, nossa, desmaiado, mas eu olhei e vi que ele estava morto. Nossa equipe teve acesso com exclusividade ao apartamento onde tudo aconteceu. No lugar onde, segundo os vizinhos, o som de brigas era constante e a qualquer hora do dia. A gente viu muitas crianças chorar. Criança chorando? Muito, a noite toda. Ah, é à noite? De madrugada, chorava muito. Mas vocês não chegavam a ver ela sendo agressiva com as crianças? Não, isso não. Só o choro dava para ouvir de longe? Chorava muito. Já esta outra vizinha sai em defesa de Maria Tereza. Eu via o que ela passava, que ela não ficava nessa rua. Entrava com os meninos, quando ia levar os meninos para a escola, colocava o carrinho, que era de 2 lugares, colocava um, corria, pegava o outro para colocar, para levar para a escola. Antes de começar esse surto, todo dia encontrava ela indo para creche levar os filhos. De que jeito? Ela ia com segurada aqui, um cantando a musiquinha das escolas, com o maior carinho com todos os dois. Não sei o que acontecia dentro de casa, que batia a porta, gritava, né? Mas, às vezes, nós, mãe, grita muito. Eu estava assistindo hoje, porque onde eu trabalhando não deu para me assistir. Eu falei, se pelos gritos for considerado uma assassina, eu sou uma, porque eu grito tanto dentro da minha casa. Quando a senhora via ela com as crianças, parecia... Era sempre uma mãe dedicada. Não vou falar, não sei o que acontecia dentro da casa dela ou no quintal. Mas que era uma má mãe que vivia gritando com seus filhos na rua, ou tão pouco tratando mal, isso não acontecia. A explicação para os gritos que saíam do apartamento dia e noite pode estar no vídeo feito pela própria mãe. Na gravação, Maria Tereza se dizia afrontada pelos gêmeos de 2 anos.
E é o Samuel, cara, porque o Dani tá de fralda. Esse moleque, ele me afronta de um jeito, olha só. A situação de novo. O chinelo dele tá pregado na parede com Foi exatamente aqui dessa posição que a mãe fez o vídeo. Na versão da Maria Tereza, ela acordou aqui no quarto e veio até aqui para ver os meninos. Foi quando se deparou com aquela travessura por todos os lados, principalmente nas paredes. A Maria Tereza alega que fez o vídeo para enviar no grupo da escolinha em tom de desabafo, mas também como um pedido de ajuda. Queria saber como proceder nesse caso, já que antes da quarentena, a Maria Tereza não tinha o costume de passar tanto tempo ao lado dos meninos. Depois de enviar o vídeo, ela decidiu deixar o Samuel de castigo na cama. O menino ficou sentado e a Maria Tereza pegou um pano e deu para o outro filho, para o Daniel, limpar aquela bagunça. Só que ela não demorou para perceber que, na verdade, ele estava espalhando ainda mais a sujeira. Afinal de contas, é um menino de apenas 2 anos. A Maria Tereza, então, decidiu manter o Samuel de castigo aqui no quarto, pegou o Daniel e levou até o banheiro, que fica no quarto dela. É uma suíte. Deu banho no Daniel e depois se deitou ao lado dele, aqui na cama, que ficava exatamente aqui nessa posição, em frente à janela. A Maria Tereza alega que caiu no sono, um sono profundo, que durou pelo menos 4 horas, ela e o Daniel. Enquanto isso, o Samuel permanecia sozinho no quarto ao lado. O baú onde estaria Samuel é o mesmo que aparece nessa foto. Era o único móvel no quarto dos gêmeos, além das camas. Eles já eram acostumados a pegar os brinquedos ali e até mesmo a entrar no baú, como presenciou esse vizinho de porta, que consegue ver o quarto pela janela. Porque a cabeça dele na quarta, tinha um pequeno aqui dentro do berço e o outro dentro do baú. Dentro do baú? Dentro do baú. Maria Tereza mantém sempre a mesma versão desde o primeiro depoimento, no dia da tragédia, em 13 de abril. A perita me falou no ML, eu fiquei me questionando. Será que tentando salvar meu filho, tentando acordar ele debaixo do chuveiro, eu poderia ter afogado ele? Mas o Wagner, do Dr. Wagner, ele falou pra mim, ele já estava morto desde há 1 hora. E nesse momento eu ainda estava dormindo. Porque, segundo a informação que ele me deu, que a irmã Margarida falou, que ela chegou por volta das 2 horas na minha casa. Pra te acordar, pra fazer Foi a quando unha. ela acordou. Foi quando eu acordei pra fazer a unha. O bebê já estava morto há 1 hora, pelo menos. Sim. Então não tenho como explicar essa água. Eu não sei como explicar isso. Com a quarentena, a rotina da família mudou bastante. Antes, Maria Tereza admite que tinha pouco contato com os gêmeos, já que precisava trabalhar o dia todo em um shopping. Os meninos ficavam na creche das 7 horas da manhã às 5 da tarde e depois com uma babá até a chegada da mãe à noite. Mas trancado dentro de casa. Não saía pra rua. A gente via as crianças enquanto as babás saía, né? Pra não ficar as crianças. A quem passeava com as crianças, Era as babás. quantas babás tinham? Era 2. 2 babás? Isso eu cuidava. Cada dia era uma, né? Na verdade. Foi com esse barulho da campainha que a Maria Tereza alega que acordou às 2 horas da tarde. No portão, era a vizinha que tinha marcado de fazer a unha com ela, já que a Maria Tereza é manicure. Ela dormia aqui no quarto e logo percebeu que havia perdido a hora, que tinha esquecido o compromisso. A Maria Tereza, então, acordou assustada, deixou o Daniel dormindo e veio até aqui para saber onde estava o Samuel, que tinha ficado de castigo aqui no quarto. Ela olhou por todos os lados e não encontrou o menino. Aqui na porta, dá para perceber que existe apenas essa barreira
que ela coloca para os meninos não passarem. A Maria Tereza então decidiu entrar no quarto para procurar melhor pelo Samuel. Veio até o baú onde guardava os brinquedos, abriu a tampa e, segundo ela, levou um susto. Se deparou com Samuel deitado, com os olhos abertos, fixos para o alto. Na versão da mãe, ela imediatamente pegou o Samuel no colo e veio até a suíte para dar um banho. Ligou o chuveiro na esperança de que o filho esboçasse algum sinal. A Maria Tereza não sabe precisar exatamente quanto tempo levou esse banho. Depois disso, com o menino ainda molhado, ela desceu as escadas, atendeu a vizinha e finalmente pediu ajuda para as outras pessoas. De primeiro momento, eu entrei com ele e virei. Deixei cair a água daqui da metade pro resto. Depois eu peguei com uma mão. Ele estava com a boca aberta? Ele estava com a boca aberta e com os olhos abertos. Estava com os dois olhos abertos, porque quando eu achei ele no baú, ele estava deitado e estava com os olhos fixos na tampa. Como se estivesse olhando para a tampa fechada. A dona Margarida, que segundo a mãe do Samuel, a acordou às 2h da tarde, é vizinha, aqui na mesma rua em Mauá, na Grande São Paulo. As duas casas estão a cerca de 15 metros uma da outra. Então, segundo o relato da Maria Tereza, a dona Margarida saiu daqui e foi até lá, bateu na campainha, porque tinha combinado de fazer a unha com a Maria Tereza, que é manicure. A gente quer entender o que a dona Margarida encontrou quando bateu na porta. Se ela chegou a ver a primeira reação da Maria Tereza, se realmente percebeu que ela tinha acabado de acordar e se viu o Samuel. Margarida! Ô, querido, bom dia. Tudo bem? A dona Margarida é da Record. Queria dar uma palavrinha com ela. Obrigado. Já frente a frente com a principal testemunha, questiono como foi o primeiro contato com Maria Tereza e a criança. Ela saiu desesperada na porta, aí eu vi que ela foi pegar uma coisa. Aí, quando ela foi pegar um menino. Aí quando ela desceu a escada... A senhora ficou embaixo, na calçada? Eu fiquei embaixo, porque o portão estava fechado. Quando ela desceu a escada, eu percebi que ela não estava bem, toda alvoroçada assim, né? Aí eu falei assim, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, irmã Margarida, meu filho está desmaiado. Ela chegou a mostrar a criança? Chegou, ela desceu para baixo ali e mostrou a criança. Falou, olha, irmã Margarida, meu filho está desmaiado. Dona Margarida revela um detalhe que contradiz a versão da mãe. Maria Tereza sempre afirmou ter molhado a cabeça de Samuel no chuveiro. Ele estava molhado daqui para baixo. Nas perninhas? Estava molhado o shortinho e as pernas. A cabeça não? Não, a cabeça não. Eu não entendi aquilo. Ele só estava assim como que ele tivesse suado, sabe? Assim, bem, sabe? Bem desfigurado já, né? Bem desfigurado e como que estava suado. O fato de apenas as pernas estarem molhadas não bate com a maneira como a mãe revelou ter colocado Samuel embaixo do chuveiro. Ao descer a escada para abrir o portão, Maria Tereza já carregava o filho no colo. Aqui, a vizinha logo percebeu que Samuel já estava morto. Mesmo assim, as pessoas que estavam nessa padaria aqui ao lado tentaram várias técnicas de reanimação. O socorro também não demorou para chegar. Mesmo assim, era tarde demais. Eles ainda levaram Samuel lá para cima para tentar reanimá-lo, mas sem sucesso. O laudo aponta que a causa da morte foi afogamento, com um acúmulo de meio litro de água no pulmão e no estômago. Infelizmente, quando eu cheguei lá, ela já estava num estado assim, já bem cianótico, né? Ou seja, já tinha falecido há um certo tempo, né? Então, não houve mais nada a fazer. Olha, aqui na área de serviço tem esse tanque. A gente encontrou, inclusive, um pedaço
de um brinquedo de criança aqui. E existe a possibilidade de fechar o ralo para acumular a água. Só que pela altura do tanque seria impossível uma criança subir sozinha até aqui. É uma casa de 5 cômodos, então aqui fica a área de serviço, na sequência a cozinha e bem ao lado o quarto dos 2 meninos. Aqui também não há porta, mas segundo a Maria Tereza, ela mantinha uma barreira de proteção, que inclusive aparece no vídeo. Segundo a mãe, os meninos nunca tinham conseguido pular essa barreira para chegar aqui na cozinha. Sempre foi uma preocupação da mãe. Afinal de contas, aqui ela guardava facas e o perigo poderia ser inclusive essa janela, já que o apartamento fica no 2º andar e não há rede de proteção. O pai de Samuel partiu para o ataque e chegou a apontar uma hipótese para a morte do menino. Me leva a crer que a criança foi meio que um castigo severo. Tipo? Pode ter afundado a cabeça da criança em algum recipiente com água, até mesmo na privada ou numa bacia. Maria Tereza diz que Joel nem conhecia o filho para poder opinar. Segundo ela, o pai não tinha qualquer contato com os gêmeos e que quando pedia a ajuda dele para cuidar dos meninos, a resposta era sempre a mesma. É o seguinte, não é desse jeito. Vou deixar aí. Não existe isso. Você sabe se eu tenho estrutura para receber eles aqui? Não sabe como tá a minha situação, meu. Eu tô correndo atrás de arrumar o dinheiro, depositar o dinheiro da pensão que eu tô devendo, certo? E que eu não tenho condições de ficar com eles aqui. Pra você ter noção, minha filha não tem nem quarto para dormir. Tá dormindo na sala, num sofá. A situação tá feia aqui também. Vê o que você faz aí. Ele nunca foi presente na vida dos meus filhos. Eu sempre corri muito atrás dele. Ele não quer pagar pensão pros filhos. Teve uma vez que os meninos não tinha praticamente nada em casa. E eu supliquei para a advogada entrar em contato com ele para que me mandasse alguma coisa, algum tipo de alimento, já que ele não queria pagar pensão. E a reação dele? E o que ele me mandou foi 2 caixas de leite, um pacote de bolacha e coisa de pão. O inquérito será concluído até o final da semana e remetido à justiça. Nos bastidores da investigação, há a tendência que Maria Tereza responda pelo crime de homicídio sem a intenção de matar. Com base em provas técnicas, os policiais aqui têm a certeza que Samuel morreu afogado. Diante disso, eles trabalham com 2 possibilidades. Ou Maria Tereza se excedeu ao aplicar o castigo e não contou tudo o que fez, ou aconteceu um acidente envolvendo água. De qualquer forma, os policiais acreditam que ela, como mãe, teria responsabilidade e foi negligente, omissa, ao deixar o menino sozinho por cerca de 4 horas. A possibilidade de um outro adulto ter acessado a casa já está descartada. O único exame que ainda não foi concluído é o toxicológico, para saber se Samuel tomou algum remédio ou até mesmo se foi dopado. O laudo dos físicos não chegou a uma conclusão quando os policiais perguntaram se Samuel conseguiria ou não abrir a porta do baú sozinho. Os peritos disseram que precisariam medir a força do garoto, o que, claro, não é mais possível. Os policiais chegaram a pensar em usar o irmão gêmeo para fazer uma reprodução simulada. Só que a legislação não permite expor a criança a esse tipo de atividade. Maria Tereza fez questão de mostrar como mantém uma boa relação com Daniel. Já os momentos ao lado de Samuel agora estão apenas nos vídeos do passado, como o dia dos primeiros passos. Coisa linda! Olha, o pai tá... Vamos só acertar agora o enquadramento do pai, por favor, para que eu possa ver o pai certinho, né, para que ele tenha oportunidade de falar a versão dele. Eu só quero avisar a todo o Brasil, acaba de me chegar uma informação de que o Vanderlei do caso Lucilene, né, todo mundo está acompanhando o caso Lucilene,
muita gente viu no programa de ontem, inclusive as novidades do caso. O Vanderlei acaba de ser solto. Já está em liberdade o Vanderlei, o homem que foi preso por atrapalhar a investigação do caso, segundo a polícia, é o principal, né? É o principal suspeito da polícia de ter matado a Lucilene. Ele acaba de ser solto. A família está completamente arrasada. Essa informação que acaba de nos chegar a qualquer momento, novos dados sobre esse caso, novos detalhes sobre esse caso. Pois bem, primeiro, eu gostaria de saber, né? Vou começar pelo Joel. Aliás, pelo Joel não, vou começar primeiro pela mãe, Maria Tereza, depois o Joel fala. Dona Maria Tereza, algo que foi dito no VT, a senhora quer dar outra versão? A senhora quer contestar? Fica à vontade para os seus primeiros comentários sobre a reportagem. Não, só eu não entendo como que ele pode ter morrido afogado. Porque não tinha água e eu continuo mantendo a minha versão que não tinha água naquele quarto. O único contato foi na hora que eu liguei o chuveiro para molhar ele. Bom, eu vou questionar a senhora sobre isso daqui a pouco. Senhor Joel, o senhor quer falar algo sobre o que foi mostrado na reportagem? Não, Bate, eu só queria saber como. Eu queria explicação, como. Tá. Antes de tudo, seu Joel... Joel... fala que não tinha contato com água, hein? Perdão te interromper. Antes da gente entrar nesse mérito, eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Porque foi atribuído ao senhor um áudio onde o senhor trata, ao ver da família materna, com desdém, né? A sua ex-companheira, a dona Maria Tereza, ela diz que sempre foi uma mulher que lutou sozinha pelos filhos, que sempre se matava para sustentar a casa porque o senhor era um pai ausente. E que nesse áudio que foi mostrado na reportagem, ela acha que o senhor ela tem certeza que o senhor tratava com desdém os gêmeos. Que o senhor trata a menina que mora com o senhor de uma forma mais carinhosa, como se fosse a filha de verdade, e como o senhor renegasse os gêmeos. Eu queria que o senhor desse a sua versão sobre isso. Realmente o senhor não tem o mesmo carinho pelos gêmeos do que o senhor tem por essa menina? Por que o senhor não foi um pai presente aos olhos da mãe? Não, Bate. Não confirma, sabe? Não confere. Eu sempre tive carinho por eles, sim. Amor por eles, sim. Desde o primeiro instante quando eles nasceram. Desde o primeiro instante. Inclusive, corri muito atrás, muitas vezes, quando eles estavam internados ainda lá no hospital. Entendeu? Fiz o papel de procurar proteger, de ver o bem-estar deles, sabe? O que acabou acontecendo, a minha ausência foi a minha deficiência financeira. E o fato de eu não estar presente, muitas vezes, foi por questões de atrito entre eu e ela. Mas não o fato de eu me importar com eles. Que nem foi falado que eu passei por eles e ignorei. Isso nunca aconteceu. Tanto é que eu tive contato com eles até algum tempo atrás, por intermédio de terceiros. Entendeu? Eu não vou revelar para não prejudicar pessoas, mas eu até tive contato com eles. Entendeu? Levava no médico, não foi uma vez só. Ela me ligava, ela falava, ó, Samuel tá doente, né? Eu ia lá na casa, pegava o menino com a babá, levava no médico. Me importava se eu não tinha dinheiro para comprar medicação ou para fazer alguma coisa, eu corria atrás, eu pedia ajuda. Inclusive uma das babás uma vez me ajudou, porque não tinha como comprar, uma das babás ajudou uma vez. Então não é questão de que eu tenha desprezo, não. Isso nunca aconteceu. Até porque são meus filhos, eu não tenho por que desprezar. Em troca do que a babá falaria que o senhor passava pelas crianças e nem olhava na cara delas assim, fazia pouco caso, como a mãe disse que o senhor fez nesse áudio divulgado? Ao certo eu não sei. Talvez ela ache que eu tenha visto e eu não tenha visto. Porque de fato, não. E os seus filhos eram bem tratados na casa da dona Maria Tereza, seu Joel? Bate, eu não tenho que falar no tocante a isso, porque o que eu presenciei,
o contato dela com os meninos, eu não tenho que desabone. Mas e com relação a... Eu não posso falar uma coisa... A denúncia do Conselho Tutelar? Sim, me surpreendeu. E o senhor soube dessa denúncia bastante. quando? Na última quarta-feira. Ah, o senhor só soube agora dessa denúncia? Isso, mas isso aconteceu não tem muito tempo. Segundo informações que eles me passaram, não tem muito tempo que isso aconteceu. O senhor só soube dessa denúncia depois da morte da criança, então? Isso. E o Conselho Tutelar não deveria ter procurado o senhor para informar sobre essa denúncia, então? Eu acredito que sim. Mas assim não fez. O senhor pretende entrar na justiça para ficar com a guarda do outro gêmeo? Sim. O senhor acha que a partir de agora, mesmo que a justiça venha a considerar a sua ex-mulher como uma homicida culposa, ou seja, que não teve a intenção de matar, o senhor acha que ela não tem condições de ficar com o outro gêmeo? Sim. Dona Maria Tereza, a senhora se acha apta a continuar cuidando de uma criança depois de tudo isso? Eu me acho apto, sim, e eu vou continuar batendo na tecla. Eu não tenho como provar minha inocência, porque eu não sei como meu filho pode ter morrido afogado. E eu vou lutar, sim, pelo Daniel. A senhora acha que tem, mesmo diante dessas suspeitas todas, a senhora acha que tem como ganhar na justiça a manutenção da guarda? Que a justiça de Deus seja feita, porque Deus sabe que eu sempre fui uma boa mãe. E eu tenho, sim, certeza de que eu posso lutar pelo meu filho. Seu Joel, o senhor nunca tentou na justiça a guarda das crianças? O senhor nunca se interessou em ter os gêmeos perto do senhor? A guarda deles integral, você fala? Sim, integral. Não, eu nunca pensei nisso, até porque também eu queria procurar estar num bom âmbito, num bom relacionamento e não ter o atrito nem o confronto. Dona Maria Tereza, ele disse que gostava das crianças. A senhora mesma está ouvindo, eu acho que vocês se ouvem, inclusive. Ele disse que gostava das crianças. Então, para ele, foi uma percepção errada da senhora com relação ao que ele tinha por parte dos gêmeos. Não foi percepção errada, porque não foi uma única vez que eu pedi ajuda para ele. Ele nunca, em 2 anos, ele nunca mandou uma mensagem perguntando se ele estava bem. Vocês podem puxar históricos dos meus números de telefone, porque eu tenho telefone desde quando os gêmeos nasceram. Não tem uma única vez que ele liga perguntando se as crianças estão bem, se estão faltando alguma coisa para eles. Eu não posso negar que algumas vezes ele me atendeu, sim, mas eu procurei no desespero para que ele ajudasse. Peraí, a senhora está me dizendo que não partia do pai uma ligação, um SMS, um WhatsApp para perguntar como estão as crianças pequenas? Não, nenhum. Eu quero acreditar que isso seja uma invenção da mãe, seu Joel, porque não é um comportamento de pai, o senhor há de convir comigo. Não, Bate, eu não me dirigi a ela mesmo. Por muitas vezes eu não me dirigi a ela. Eu dirigi a outras pessoas que eu sabia que poderiam me passar informações. Entendeu? Tanto boas, ou como se não tivesse legal também. Entendo. Bom, vamos entrar aqui por questão de saúde mesmo, eu fiquei sabendo que... Pode falar, por questão de saúde. Um dos meninos teve um problema de saúde e não foi nem por intermédio dela, porque eu fui procurar saber notícia de um dos meninos e eu fui informado que ele não estava legal e eu o levei ao médico. Entendi. Ô, dona Maria Tereza. Dona Maria Tereza, está me ouvindo? Eu não estou ouvindo. Estou te ouvindo. Agora estou ouvindo a dona Maria Tereza. Bom, vamos lá. Portanto, as manchas... Presta bem atenção, seu Joel, por favor, também.
Segundo a médica legista, né, que verificou o corpo do pequenininho, as manchas no pulmão são cabais. Portanto, não há a menor dúvida, dona Maria Tereza, não há a menor dúvida de que essa criança morreu afogada, ok? Seu Joel, não há a menor dúvida, não adianta nem se buscar outras teorias, não existe, esse é um erro que o legista não cometeria, foi consultado mais de uma vez pelo delegado que está fazendo um bom trabalho nesse caso, o delegado perguntou várias vezes, né, para os médicos que examinaram esse corpo, olha, existe alguma chance, né, alguma exceção de que realmente essa criança tenha morrido por causa do baúzinho de madeira, asfixiada no baúzinho de madeira? E os legistas foram categóricos. Em hipótese nenhuma, essa criança morreu por asfixia de confinamento, ou seja, trancada num lugar sem ar. Ela morreu por afogamento. A senhora, diante disso, né? A senhora quer mudar a sua versão? A senhora mantém a sua versão, toda a história contada até agora? Eu mantenho a minha versão, Bate, porque não tem como ele ter sido afogado. Ele não teve contato com água. Até aquele momento que eu achei ele dentro do baú, foi o primeiro momento que eu achei, eu peguei ele no desespero, tanto que eu nem pensei, eu não pensei em SAMU, eu não pensei em nada, eu só pensei em acordar ele, em pedir socorro descendo para os vizinhos. Qualquer mãe no desespero de ver o seu filho assim desacordado, ela ia ter uma reação de pedir socorro de alguma forma. Só que eu não pensei em celular. Seu Joel, eu estou conversando com a dona Maria Tereza, se o senhor quiser interromper a qualquer momento, seu microfone vai ser mantido aberto. Mas, dona Maria Tereza, veja só, a polícia tem, nessa altura, né, pela informação que eu tive, nessa altura hoje, tá, dona Maria Tereza? A polícia acha que a senhora está mentindo, que a senhora deu um castigo desmedido na criança, que a senhora não tinha interesse de tirar a vida do seu filho, que a senhora ficou muito abalada porque sozinha, leva a casa nas costas, cuida das crianças sozinha. A senhora ficou muito nervosa quando viu a situação. A senhora estava realmente praticamente fora de si na hora que gravou aquele vídeo. E a senhora então dá um castigo desmedido, seja no vaso sanitário, seja na pia do banheiro, seja num balde, e faz com que o seu filho se afogue. E a senhora se desespera. Quando a senhora se desespera que a criança estava morta, sem respirar, a senhora desesperada, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr, a senhora leva essa criança até o baúzinho. Pelo que eu entendi, a polícia acredita mesmo que, embora a senhora esteja mentindo para a polícia, que a polícia tem certeza que a criança morreu afogada, isso daí é indiscutível, a polícia acha que a senhora não seria capaz de fazer isso por maldade, por vontade de matar uma criança. E a polícia, pelo jeito, acha que a senhora vai acabar contando que realmente foi um castigo desmedido, sem a intenção da senhora de machucar a criança, acabou machucando, a criança morreu e, portanto, deve indiciá-la como homicídio culposo. O homicídio culposo, né, existe a diferença do culposo para o doloso. O culposo é quando a pessoa não tem a intenção de matar. Não tem a intenção de matar. Já o homicídio doloso, a pessoa faz com aquela intenção. Vou afogar, vou enfiar a cabeça aqui até a morte. Para a polícia, a senhora cometeu homicídio culposo, que a senhora não queria ter matado a criança e por causa de um castigo desmedido acabou acontecendo isso. Hoje, essa é a convicção do delegado. O delegado precisa ter a convicção, a história na cabeça dele, ele acredita naquela teoria, ele vai buscar provas para que essa teoria seja provada no juiz e, se isso for provado, a senhora responderia por homicídio culposo. Qual que é a pena no caso de homicídio culposo? Para a justiça brasileira, o simples fato de uma mãe perder o filho, que é a peça que ela mais ama, que é algo que ela mais ama no mundo, né? Uma mãe de verdade, o que a mãe mais ama na Terra é o filho. Só o fato do filho ter morrido por uma culpa sua, né, por uma desatenção sua, por uma atitude errada sua, isso é suficiente para que a sua pena seja
o homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Portanto, nem cadeia dá. Para a justiça, o simples fato da senhora, se é que a senhora vai acabar contando isso, e aí, se realmente for isso, a polícia vai falar, bom, ela realmente não teve a intenção de matar, se desesperou na hora, então a maior pena que ela pode ter, ela já teve, não é a cadeia, é a perda do próprio filho. A senhora viu na reportagem do Leonardo Lara que essa é a convicção do delegado hoje. Diante disso, a senhora ainda reafirma tudo o que está sendo dito? Que não sabe como seu filho se afogou? Eu não sei como meu filho se afogou, Bate. As manchas no pulmão são evidentes de afogamento. Se a criança não alcançava o tanque da lavanderia, se a criança não alcançava a pia do banheiro ou tinha um balde de acesso, como ela então morreu afogada, dona Maria Tereza? Bate, como eu disse antes, eu vou continuar mantendo. Eu não tenho como falar que eu afoguei meu filho, porque isso não aconteceu. Quando eu acordei, eu encontrei ele naquele baú. Eu apaguei e eu não sei o que aconteceu. E eu vou continuar mantendo isso, porque eu não sei o que aconteceu, Bate. Seu Joel, para o senhor, o que aconteceu naquela casa? Por tudo que o senhor ouviu, por tudo que foi dito até agora. Bate, para mim, não tenho mais o que dizer, o que achar. Contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Não tem o que eu falar, o que eu acho que aconteceu. O que eu acho que aconteceu com meu filho foi morto. Meu filho foi morto e por afogamento, que nem diz a perícia. Agora, o que causou esse afogamento é que é um mistério, né? Mas eu bato na tese no que a polícia está falando. Eu vou segundo o que a polícia está dizendo. Eu acho que houve, sim, em algum momento houve algum equívoco e acabou tendo um excesso, entendeu? Eu também não creio, eu também não vou pegar aí agora também e falar, ela fez de propósito, eu não creio nisso também. Não vou apontar dessa forma, mas houve. E meu filho está morto, ele não volta mais. Eu queria que fosse realmente, que tudo viesse a aparecer à tona, sabe? Independente de qual fosse o resultado. Eu queria que a verdade fosse transparente. Só isso. Então, mas o senhor, né, diante dessa evidência da polícia, desse indício de que o delegado vai considerar por homicídio culposo, sem intenção de matar, o senhor então acha que a sua ex-mulher realmente deu uma bronca, um castigo violento para a criança que acaba morrendo? O senhor concorda com essa teoria que ela, se realmente for a responsável pela morte da criança, que ela nem presa deva ser? Eu entendi a pergunta. Você perguntou se eu concordo com o desfecho do caso, segundo a polícia? Se realmente for homicídio culposo, se ela for condenada por isso, né, ela é inocente até que se prove o contrário. Mas para a polícia deve indiciá-la por homicídio culposo. Isso nem cadeia dá, porque a maior pena para ela seria já a perda do filho. O senhor concorda com essa tese? Concorda com isso? O senhor acha que ela mereceria o quê nesse caso de homicídio culposo? Olha, Bate, não cabe a mim dizer o que ela merece, porque eu sei que uma dor ela está sentindo já. Da mesma forma que eu também estou sentindo. O que cabe a mim só que a justiça seja feita. Que a verdade apareça e a justiça seja feita. Independente da pena. Independente do que aconteça, mas eu quero só que a justiça seja feita. Desculpa, eu vou discordar do senhor, porque cabe sim ao senhor. O filho é seu. Se acontece algo com meu filho, eu não preciso nem dizer o que eu gostaria que acontecesse. Eu quero saber se para o senhor, se terminar dessa forma, por homicídio culposo, o senhor vai pegar um advogado para recorrer dessa decisão da justiça, como o senhor pode ser uma parte interessada,
o senhor não vai querer que o caso fique por isso mesmo, sem prisão, sem punição? Ou o senhor vai atrás querer que uma punição maior, mais rigorosa seja dada? Eu estou perguntando para o coração de um pai. Se for cabível a mim e eu poder exercer esse direito, sim. Não, eu já adianto para o senhor, é cabível. O senhor pode ter, inclusive, um advogado que represente os seus interesses, né, que o senhor tenha acesso ao inquérito, e se porventura o senhor discordar da condenação, se o seu advogado, né, contrata perícia particular, ajuda com a investigação de outra forma, e houver uma evidência, né, de que o que aconteceu não foi um homicídio culposo, o senhor pode reclamar na justiça, pedir para a promotoria reabrir caso e ter uma outra versão. O que eu quero saber é, concluiu que é homicídio culposo, para o senhor está tudo certo, não tem prisão, ou o senhor vai adiante? O senhor acha que a punição tem que ser maior? Eu quero saber como coração de pai, porque se o senhor disser que está tudo bem, o senhor se conforma com esse homicídio culposo, né? Se conforma no sentido de ter a resposta que o senhor queria saber. E acabou, homicídio culposo, a criança está morta, a dona Maria Tereza vai seguir a vida dela para um lado e o senhor vai seguir a vida para o senhor para o outro, e está tudo bem ou não vai estar tudo bem? Eu quero saber isso exatamente para ver até onde vamos chegar. Porque se o senhor falar, polícia constatou homicídio culposo, então acabou, minha ex-mulher vai continuar tendo contato comigo só porque teve mais um filho comigo, né? O senhor pega a guarda da criança, se o juiz determinar, e acabou o contato de vocês. Ou o senhor acha que mesmo se ela não tivesse a intenção de matar, se é que realmente isso aconteceu, o senhor acha que ela tem que ir presa? Olha, Bate, quando se trata de uma questão do sentimento de um pai, do meu coração que está quebrantado, e muita gente falou assim, mas ele está tranquilo, só Deus sabe como que está meu coração, sabe? Os repórteres que vieram aqui em casa, eles acompanharam, eles viram como que eu estou, entendeu? Eu gostaria sim que a justiça fosse mais severa no tocante a isso, não, mas em todos os casos que a gente acompanha ao redor que acontece tanto em São Paulo como no Brasil inteiro. Entendeu? Que a justiça no Brasil ela é muito branda. Olha, eu vou dar a minha percepção, tá? A minha percepção. Eu acho que, de verdade, a Maria Tereza, como ela me disse ontem, é o grande amor do mundo dela. Esses meninos eram... Um deles, graças a Deus, está vivo. É o grande amor da vida dela. E ela não queria que chegasse nesse ponto. E que, por um momento de desespero, ela acabou provocando. Mas, se realmente é isso, eu acho que cabe uma punição rigorosa. Ao mesmo tempo que eu fico impressionado com a tranquilidade do senhor em relação a isso. Eu queria ter essa mesma calma sua, essa sua mesma frieza para tratar disso, porque para mim, né, se é meu filho e se ele morre nas mãos de alguém por culpa dessa pessoa, né? Mas ela não queria matar. Me desculpa, dona Maria Tereza. Quero deixar bem claro aqui que a senhora é inocente até que se prove o contrário. Mas se realmente fosse isso, se a justiça bate o martelo e diz que essa criança morreu porque a senhora deu um castigo violento para ela, para mim, dona Maria Tereza, eu vou até o fim. Eu acho que do jeito que eu sou esquentado, eu desejaria a morte de uma pessoa como essa. Que, segundo aí o que a polícia está apurando, pode ter botado a criança num balde de água até a criança parar. Eu, agindo pela emoção, ia desejar para a senhora a pena de morte, se fosse meu filho. Fico impressionado sobre como o senhor, seu Joel, é uma pessoa evoluída e tem essa frieza de tratar o caso, inclusive, generalizando. Olha, eu quero que todos os casos sejam punidos. Eu
de verdade, vejo o senhor com tranquilidade. Espera aí que o senhor já fala comigo, porque algumas regiões do país vão ficar com a programação local para vocês até amanhã. Me desculpa a sinceridade, seu Joel, mas eu fico assim, impressionado. O que foi, dona Maria Tereza? Pode falar no microfone, dona Maria Tereza. Pode falar no microfone, dona Maria Tereza. A senhora falou algo? Sim, eu disse, Bate, porque hoje eu só entrei nessa entrevista porque você me passou uma informação de que o meu filho teria morrido de alguma outra forma. E eu acreditei que você ia entrar para me ajudar, porque eu não tenho como provar minha inocência. Mas peraí, quando que eu continuo afirmando, porque eu não tenho como provar. Tá, mas me fala uma coisa, dona Maria Tereza. Que horas que eu disse para a senhora que ele não morreu de afogamento, que ele morreu de outra maneira? Eu só aceitei fazer a reportagem porque você deixou claro para a sua produtora que não tinha água no pulmão. Não, eu em momento nenhum deixei isso claro para minha produtora. Não, acho que a senhora está entendendo errado. Eu vou te explicar de novo, tá? Vou te explicar de novo. Se alguém passou usando meu nome disso, a minha produtora se confundiu. Não é nada disso, eu vou repetir de novo para a senhora entender. Veja bem, quando nós dissemos que havia meio litro de água, presta atenção, dona Maria Tereza, presta atenção, tá? Isso é delicado. A senhora falando que eu disse que ele não morreu disso, a senhora está cometendo um equívoco muito grande. Porque não é isso que eu tô falando aqui no programa em momento nenhum. Por favor. O que eu disse no programa é que eu pedi para ir atrás desse laudo, porque ontem, quando nós nos falamos pela primeira vez, eu tinha dúvida, eu falei, será que esse laudo é verdadeiro? Será que não houve um equívoco nesse laudo? Será que não houve uma confusão, uma troca de corpos? Já lhe respondo, não houve. Não havia essa água toda dentro do pulmão, estava dentro do estômago. Mas o pulmão tinha manchas que são conhecidas, uma delas como Tardier e um outro nome que eu não me lembro, o nome técnico da medicina legal, que só existem no pulmão quando é morte por afogamento. Em momento nenhum eu disse para a senhora que não foi morte por afogamento. E o que eu estou dizendo aqui para a senhora, que eu estou botando a senhora para se defender, e o que eu estou dizendo são em situações hipotéticas, é o seguinte, que a polícia tem convicção de que a senhora afogou a criança sem querer matá-la. E que por a senhora não ter essa intenção, a criança acabou morrendo, a senhora se desespera, coloca o bebezinho no baú. Mas a senhora não teve a intenção, diferente do caso da Isis Helena lá, que a mãe viu a criança precisando de socorro e nem socorro deu, nem sair correndo com a criança saiu. Então assim, por favor, não fale que eu te disse, em hipótese nenhuma, que não foi afogamento. O que eu estou dizendo, dona Maria Tereza, o que eu estou dizendo e o que eu orientei a senhora, para que a senhora procure um advogado, para que busque meios legais para provar que o que a senhora está dizendo seja verdade. Agora, o que eu disse, veja só, eu vou rebater a pergunta para a senhora. Imagina que o Joel estava com o Samuel em casa. Ele vai e dá um castigo para o Samuel, afoga o Samuel na água, o Samuel morre. Mas ele não tinha essa intenção de matar. Ele tinha a intenção de dar um susto na criança. A senhora, como mãe, desejaria o quê para um pai que foi responsável nesse ponto? Minha opinião, meu coração diria, se fosse o meu filho, que eu desejaria cadeia. Que eu, se fosse pai dessa criança, desejaria pena de morte. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Se eu quisesse que só a minha opinião pessoal fosse colocada, eu não traria a senhora e não traria o seu marido. Eu falaria sozinho. Então eu quero deixar bem claro para a senhora, tá? Que eu estou dizendo numa situação de hipótese, mas a polícia hoje tem a convicção que foi um homicídio culposo, que a senhora matou, vamos dizer, sem querer. Só que assim, ontem eu não sabia disso. A história muda. E se a senhora continuar me garantindo, né? Se a senhora disser que o delegado está equivocado, que a polícia está equivocada, se a senhora bater o pé falando, não, Bate, isso não aconteceu, eu vou continuar essa versão, a senhora pode contar conosco de continuar acompanhando esse caso para que a senhora tenha ajuda para provar a sua versão. Agora, eu trabalho aqui no programa com os dados oficiais.
e os dados oficiais, né, os dados que a polícia trabalha hoje são esses. Daqui 1 hora, esses dados podem mudar, mas hoje é esse. Então eu queria que a senhora, como é uma conversa aqui entre 3 seres humanos, graças a Deus eu não estou na pele da senhora, porque pela sua entrevista de ontem, eu tenho certeza que se a senhora pudesse voltar ao tempo, a senhora preferia estar morta do que o seu filho está morto agora. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, absoluta disso. Estou errado no que eu estou dizendo? Não. Então, mas ao mesmo tempo, eu não posso aqui, diante dessa evidência da polícia de que houve um homicídio culposo, onde a polícia acredita que a senhora foi responsável por um afogamento, questionar um delegado que tem um laudo do IML na mão. E eu fui atrás, pessoalmente, dessas informações. Porque eu achei estranho ontem, ô dona Maria Tereza, meio litro de água num pulmão de uma criança de 2 anos. Falei, gente, é muita coisa. Eu não sei nem se isso cabe, né? Se o volume cabe isso no pulmãozinho de uma criança de 2 anos. E eu fui atrás. Como hoje eu já não tenho mais dúvida do afogamento, porque eu tive acesso ao legista e tive acesso também às informações da polícia, a senhora não pode contar comigo no seguinte, assim, ô Bate, esteja comigo independente do que a polícia está falando. Eu não posso tapar meus olhos ao que a polícia está dizendo. A senhora consegue me entender? Sim. E eu não queria trazer essa informação do laudo sem que a senhora estivesse aqui. Mas a partir do momento que a senhora me diz que mesmo diante desse laudo a senhora reafirma tudo o que foi dito, aí eu acho que a situação, inclusive, né, carece mesmo de um advogado criminal por parte da senhora, porque, de antemão, o nosso repórter Leonardo Lara já apurou com a polícia que vão indiciá-la por homicídio culposo, sem intenção de matar. Pessoas ligadas, inclusive, ô dona Maria Tereza, a esse caso, consultaram outros delegados, né? Os investigadores consultaram promotores para saber especificamente da sua história, né? Desse seu caso. Se realmente isso for colocado no inquérito de que houve um homicídio culposo, onde a senhora deu um castigo desmedido e a criança morreu, o que essas pessoas falariam? E essas pessoas consultadas falaram, olha, eu não queria estar na pele de quem vai julgar, porque eu tenho medo de cometer uma injustiça. Eu não quero estar na pele de um promotor desse caso, porque eu tenho medo de cometer uma injustiça. Então a senhora percebe o quanto isso é delicado? Sim. E a senhora, mesmo diante de tudo isso, vai manter essa sua versão de que a senhora não o afogou? Sim, Bate. Porque eu não estou mentindo e eu vou continuar com isso. Perfeito. E como a senhora pretende mostrar para a polícia que a senhora realmente está falando a verdade? A senhora teve mais alguma ideia? Encontrou mais um depoimento? Porque, veja só, a sua vizinha que viu o Samuelzinho quando estava no colo da senhora, ela afirma categoricamente que só a calça dele estava molhada, sendo que a senhora disse que o que molhou ele foi a cabeça. Então, como é que só a calça está molhada se a senhora botou a cabeça, né, como a senhora me contou ontem, debaixo do chuveiro? Não bate a história. Queria que a senhora comentasse essa denúncia da sua vizinha. Eu desci com meu filho no colo. Eu desci com ele aqui. Eu tava de blusa. Eu entendi. Mas até aí ela falou a mesma coisa. Mas por que a calça dele estava molhada e não o cabelo, não a cabeça dele? Não a camiseta dele? Eu entrei com ele no chuveiro. Ele estava totalmente molhado. Quem pegou ele no colo o rapaz que pegou ele no colo, e tanto as outras pessoas que tiveram contato com ele depois podem confirmar isso que eu estou falando. Ele estava todo molhado. E essa vizinha que nos contou isso na reportagem, a senhora reconhece como estando no local ou não? Sim, ela é a dona Margarida, só que ela não tocou no meu filho. Então ela pode ter tido uma impressão olhando. Olhando, podia ser que realmente sua calça... Sim. A calça devia ser de cor escura, então, provavelmente, e estava mais evidente que estava molhada. Não, ele estava com um shortinho vermelho e uma blusa preta. Tem razão. O shorts vermelho molhado, ele é mais evidente do que uma camisa molhada.
uma camisa preta molhada. Então, essa já é... Tá vendo como é importante a senhora estar aqui hoje? Porque se fosse, por exemplo, uma camisa vermelha e um shorts vermelho, né, Renato? Aí sim, os dois molhados daria para você ver mesmo a distância. Agora, preto molhado, né? A camisa preta molhada não tem mesmo como a distância. Ela chegou muito perto da criança ou não chegou a se aproximar muito? Ela não chegou a pôr a mão no bebezinho? Não, ela não chegou muito perto, não. Se a senhora, porventura, tivesse dado um castigo mesmo, desmedido no seu filho, a senhora teria coragem de assumir a culpa e sair correndo para pedir ajuda? Sim, eu teria coragem. Eu teria coragem, sim, de assumir a culpa, porque eu não ia conseguir viver com essa culpa. Porque se já estão me dizendo que eu vou responder por homicídio culposo, por que eu vou continuar batendo na tecla de que eu não afoguei o meu filho? Eu poderia assumir simplesmente que aconteceu um acidente, eu me excedi, mas isso não aconteceu. Entendi. Ou seja, eu acho que para o delegado ter chegado a essa conclusão, porque veja só, no caso lá da Isis, fazendo uma comparação, não querendo comparar, mas já comparando, a mãe, além de tudo, nesse caso, né, desovou a criança, escondeu o corpo da criança. A senhora, né, até que se prove o contrário, foi para a rua, desesperada, chorando, pedindo ajuda pelo seu filho. A senhora desmaiou na delegacia no dia em que tudo isso aconteceu. Então eu acho que também faz parte desse seu primeiro depoimento o fato da polícia achar que a senhora não tem a culpa. Mas o que eu estou dizendo para a senhora é o seguinte, se realmente isso prevalecer, eu sei que a senhora deve ter me interpretado mal, porque eu dei a minha opinião pessoal, mas se coloque no lugar de um pai. Por isso que eu estou impressionado com como seu ex-marido evoluído, porque ele é muito tranquilo nesse caso. Mas eu, como pai, desejaria prisão perpétua, no mínimo, para essa pessoa, porque é filho. E um pai, quando perde um filho, não quer saber se a pessoa teve ou não intenção. Ele vê a morte da criança, ele vê o que poderia ter sido mudado. Então, eu quero que a senhora não se ofenda com essa minha opinião, mas eu estou me colocando no lugar de uma pessoa que perderia uma criança nessa circunstância. Consegui me fazer ser entendido pela senhora? Sim, consegui. A senhora procurou um advogado já, dona Maria Tereza? Eu tinha um advogado e eu pedi para ele me pediu até que eu não desse mais entrevista, que ele assumiria o meu caso. Só que a equipe da TV Record chegou aqui e eu ainda pedi para que não fosse... que eu não fosse entrevistada hoje, que eu não estivesse no ar hoje, porque eu não queria perder, porque ele não iria cobrar, ele iria me defender por amizade, mas ele pediu para que eu não entrasse mais no ar. E depois da informação de que a água não estava no pulmão, foi que eu decidi estar aqui. Mas veja só, aí tem um detalhe. Primeiro, a senhora está falando agora por livre e espontânea vontade, não foi colocada uma arma na cabeça da senhora, para que a senhora fale nada. A senhora não está aí amarrada, algemada, e eu tenho a impressão que a Valesca, que é a minha produtora que está aí, ela é extremamente educada, extremamente delicada. Ela jamais faria isso. O que eu acho... Ela é um excelente profissional. Então, e tenho certeza que ela não está fazendo com que a senhora fale à força, porque eu conheço a Valesca, ela é um doce de pessoa, jamais faria isso. A senhora é uma maior de idade, tem plena consciência do que está falando. O que eu acho que a senhora pode estar incomodada é com a minha opinião, com o que eu penso sobre essa história. Não bate, porque se fosse eu também estaria revoltada. Então, agora, se a senhora tem um amigo advogado que acredita na senhora, dona Maria Tereza, e se a senhora está falando a verdade, é o que eu disse ontem. A senhora vai falar essa mesma história, essa mesma versão todos os dias. Até porque, diga-se de passagem, uma informação importante, a mesma versão que foi contada pela dona Maria Tereza no programa de ontem é o que ela contou à polícia. O que deixa o caso mais intrigante, entende, seu Joel e dona Maria Tereza? Quando você tem uma pessoa culpada que cometeu um crime por pura maldade, por vontade de matar, por vontade de cometer, né, por ter a intenção de matar, a pessoa começa a contar versões diferentes. E o nosso Leonardo Lara percebeu
que o que a senhora contou para a polícia foi exatamente o que contou nessa entrevista. O que corrobora com a versão que a senhora está dizendo. Agora, o que eu acho, se a senhora acha que ninguém entrou nessa casa, que ninguém teria intenção de fazer uma vingança contra a senhora matando essa criança, fica uma história difícil de acreditar. A não ser que seja o primeiro caso na história da medicina legal que alguém morre afogado sem ter ingerido água, sem ter engolido água. É isso que eu estou tentando dizer para a senhora. Eu não, diante disso que o delegado está dizendo e diante... Carol, coloca o horário que eu tinha te pedido, por favor, senão eu me perco aqui no horário, que eu estou sem relógio. O que acontece? Eu não estou conseguindo, diante dessas evidências todas da polícia, ver um caminho para que a senhora continue dizendo essa versão. Porque a polícia diz com certeza absoluta que foi vítima de um afogamento. E que a água que a senhora levou, né, a criança até esse chuveiro não seria suficiente para fazer com que a criança fosse vítima desse afogamento, entende? Consegue compreender? Sim, eu estou compreendendo tudo. Seu Joel, o senhor entende aqui a colocação que eu fiz? O senhor consegue entender a minha percepção, né? Opinião, cada um tem a sua, né? E todas as opiniões devem ser respeitadas. Então, eu acho que o melhor mesmo a fazer a partir de agora é a dona Maria Tereza ter o advogado dela, para que ela consiga provar a versão dela, porque eu vi verdade o tempo todo no que ela disse ontem aqui nesse programa. Mas, ao mesmo tempo, me intriga o fato do laudo do IML ser incontestável. Para a polícia, é um laudo incontestável. E é por isso que eu digo para o senhor que se realmente o senhor for contestar, eu acho que o ideal é contratar um advogado. Me dá foto, por favor, do Samuelzinho, gente. Me dá foto, por favor, do Samuelzinho. Olha, me perguntaram também se o Samuelzinho seria capaz de levantar esse baú sozinho. E não seria capaz. Não é capaz, nessa altura da investigação, de afirmar exatamente isso. Porque nós até perguntamos para a polícia, mas será que se pega o irmãozinho, dá para saber se ele conseguiria se livrar de um baú como esse? E nesse caso, por ser criança, seria improvável, seria impossível fazer esse teste. Ok, eu quero agradecer, vem para mim por favor, quero agradecer o seu Joel, quero agradecer a dona Maria Tereza pela entrevista. Nós vamos continuar acompanhando o caso. Se realmente ela tem essa verdade dentro de si, se realmente ela tem certeza, né, que está falando a verdade, da sua inocência de tudo isso, eu acho que ela tem mais a que levar adiante e conseguir um advogado para provar, muito embora seja uma tarefa difícil, né? E eu peço, por favor, esse advogado, que é amigo dela, se acreditar na inocência dela, assim como eu acreditei ontem nas palavras, mas a versão da polícia é a mais plausível até agora, que ela tenha todos os meios de se defender para que a voz dela seja válida para a justiça. E se o pai não concordar, tem que ter um advogado para representar a parte dele. Agora, se ele concorda, né, com o que vai ser decidido, aí está encerrado o trabalho da polícia. Eu agradeço ao pai e agradeço à mãe também.